Chega mais, pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Então, novamente, separei uns exercícios para a gente fixar melhor o conteúdo visto de geometria molecular, tá bom? Então, são 4 exercícios típicos que exemplificam os diversos que existem sobre esse conteúdo, tá bom? Então, a primeira questão é: escreva as fórmulas eletrônicas de Lewis e a geometria molecular dos seguintes compostos. Bem prático essa pergunta, só que a resposta não é nem tão prática assim. Você tem que fazer aqueles passos, tá? O primeiro passo é você saber a distribuição eletrônica e fazer ela para cada elemento que compõe essa molécula aqui, tá? Então, o enxofre, ele tem número atômico 16. Se tem número atômico 16, então ele tem 16 elétrons. Se tem 16 elétrons, você pode fazer a distribuição eletrônica para o enxofre. Tá? Vou começar. 1s2, 2s2, 2p6. Já tem 10. 3s2, 12. Faltam 4. 3p4. Legal? Então, essa daqui é a configuração eletrônica para o enxofre. 2, 4, 10, 12, 16 elétrons. Você tem que saber a camada de valência do enxofre. A camada de valência é sempre a última. Aqui é a última. A 13. Camada de valência. Nessa camada de valência, você tem 2 mais 4. Então, você tem 6 elétrons. Pessoal, se tem 6 elétrons, ele é da família 6A. Lembra daquela tabelinha? Se é da família 6A, ele tem que fazer 2 ligações, tá? Então, você já sabe que o enxofre tem que fazer 2 ligações. Vamos olhar o oxigênio agora. O oxigênio, pessoal, ele tem número atômico igual a 8. Com isso, ele tem 8 elétrons. Se tem 8 elétrons, pessoal, tem que fazer a distribuição eletrônica agora, né? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p4. 2, 1, 2, 4, com mais 4, 8. Tá? Então, a configuração eletrônica dele é essa. A camada de valência é essa daqui, ó. É a última. Camada de valência. Que eu tenho 6 elétrons. 2 mais 4, tenho 6 elétrons. Se tem 6 elétrons, da família 6A também. Com isso, ele faz 2 ligações. Agora você tem que saber quem é o átomo central. O átomo central vai ficar no meio. Só. Quem vai ficar no meio aqui? O oxigênio você tem 2 dele. Não dá para ficar duas coisas no meio só. Então, o átomo central vai ser o enxofre. Então, aqui, um enxofre, tá? É o átomo central. Onde o enxofre, pessoal, tem que ter 6 elétrons ao redor dele. Agora, vamos começar a escrever a fórmula de Lewis. Se ele tem que ter 6 elétrons, ele tem que ter 2 solteiros, tem que ter 2 elétrons sozinho e tem que ter 2 pares de elétrons juntos. Tá? Por que estou botando distante? Lembra da repulsão dos elétrons? Eles têm que ficar o mais afastado possível. E esses dois também têm que ficar o mais afastado possível também. Por que tenho 2 pares juntos? Porque ele só pode fazer 2 ligações, pessoal. Esse daqui está sozinho porque vai se juntar com um sozinho do oxigênio. Esse daqui está sozinho porque vai se juntar com outro do oxigênio. Tá? Vou fazer aqui já já. Esse daqui, pessoal, vai ter que ter um sozinho também, outro sozinho e 1, 2, 3, 4. Tem que ter 6 elétrons. Eita, apaguei foi tudo. Espera aí. Tem que ter oxigênio, 6 elétrons. Apagar, fazer direito. Ó, 2 aqui. Faz aqui. Só que perceba o seguinte. Vou para o outro lado. Esse oxigênio aqui também, tá? Onde eu tenho 2 pares de elétrons e tenho que ter 2 sozinhos.
certo? Tem que ter dois sozinhos, aqui sozinho. Esses dois vão se ligar aqui, pessoal. Vão se ligar. Esses daqui vão se ligar. Aí vem uma grande questão. Ora, o oxigênio tem que fazer duas ligações. Duas ligações. O enxofre, ele tem que fazer duas ligações, está fazendo. Já o oxigênio aqui, ele está fazendo uma ligação. Tem que fazer duas. Como é que gota eu vou solucionar esse problema aqui? Da seguinte forma. Esse par de elétrons, ele vai sofrer uma ruptura. Tá? Vai dividir no meio. Quando ele se divide no meio, vai vir um elétron. Tá? Vai vir um elétron para cá e outro elétron para cá. Então, esses dois se ligam. E esses dois que estavam aqui, deixa eu botar ele mais perto. Esses dois que estão aqui sozinhos se ligam. Por que ele faz isso, pessoal? O enxofre agora está fazendo 4 ligações. Tá? Está fazendo 4 ligações porque o enxofre ele pode ter uma expansão da camada de valência. Certo? Ele vai ter uma expansão da camada de valência e vai poder ter essa propriedade aqui que ele está tendo. Certo? Só que ele está fazendo as ligações, está todo mundo estável, o enxofre pode fazer isso, é permitido a ele fazer isso. E outra coisa, sobrou um par de elétron livre no enxofre. Se sobrou esse par de elétron livre aqui, ó, ele vai botar essas ligações para baixo também. Se botou para baixo, eles estão formando um ângulo aqui, tá? E esse ângulo me diz que ele é uma geometria chamada angular. Certo? Angular. Beleza? Então, essa é a fórmula de Lewis para essa molécula e a sua geometria é angular. Tranquilo? Apagando. Vamos para a letra B. Já a letra B, ela fala do NH3. Mesma coisa. Vai ter que fazer a distribuição eletrônica para eles e juntar eles em uma molécula. Então, o nitrogênio, ele tem número atômico igual a 7. Com isso, ele tem 7 elétrons. Se tem 7 elétrons, já sabe, né? Então, simbora. 1s2, 2s2, 2p3. Então, 2, 4, mais 3, 7. Camada de valência é a 2. É a mais distante. Aqui dentro eu tenho 5 elétrons. Tem 5 elétrons. Quer dizer que ele é da família 5A. Se é da família 5A, pessoal, ele tem que fazer 3 ligações. Se faz 3 ligações, o nitrogênio tem que ter 3 elétrons desses sozinho e um par de elétrons que vai estar em cima dele, distante dos outros, assim. O nitrogênio, ele vai ter que ter um par de elétrons aqui, juntos, tá? E os outros 3 separados, porque ele tem que fazer 3 ligações. Já o hidrogênio, ele tem número atômico igual a 1. Com isso, ele tem um elétron. E aí você faz a distribuição eletrônica para ele, que é 1s1. Essa é a camada de valência do rapaz. E ele só tem aqui um elétron. Se tem um elétron, ele só faz uma ligação. Você tem 3 hidrogênios. Então, 1, 2, 3. Elétron sozinho de hidrogênio com elétron sozinho de nitrogênio se liga. Se liga, se liga. Então, essa é a estrutura de Lewis para a amônia, NH3, e a sua geometria molecular é a piramidal, certo? Então,
Então, é piramidal. Piramidal. Lembra? Quem não lembra da tabelinha? Lembra lá, número estérico, que é a quantidade de ligações mais o número de pares isolado, que dá 4. Aí 4, número estérico, pode ser 3 tipos de geometria. Pode ser tetraédrica, pode ser piramidal, pode ser angular. Isso vai depender do número de pares de elétrons. Se o número de pares de elétrons for igual a 1, então ele é piramidal, do jeito que é a amônia aqui nesse exemplo. Beleza? Se tem dúvida na tabelinha, eu vou deixar o link aqui no final da aula para vocês acessarem a aula correspondente onde tem essa tabelinha e vocês já tiram a dúvida do que é o número estérico e como obtém ele, tá? Então, vamos apagar aqui para a letra C, que é o metano, CH4. Mesma coisa, pessoal. Carbono, número atômico 6, tem 6 prótons, 6 elétrons. Com isso, distribuição eletrônica. PISA, 1s2, 2s2, 2p2. 2, 4, 6. Camada de valência é as 2. Aqui dentro eu tenho 4 elétrons. Se tem 4 elétrons, é família 4A. Se é família 4A, então ele faz 4 ligações. Então, o carbono ele tem que ter os 4 elétrons da camada de valência disponíveis para ligação, ou seja, sozinho. Então, o carbono vai ter que ter afastados, né? Bem afastadinhos. Vai ter que ter os elétrons sozinhos. Tranquilo? E o hidrogênio, como a gente já viu, vamos fazer de novo. A distribuição eletrônica dele é 1s1. É a própria camada de valência, ele só tem um elétron. Então, eu tenho 4 hidrogênio aqui. Um hidrogênio. Opa. Um hidrogênio. 2 hidrogênios. 3. 4 hidrogênios. Elétrons sozinhos se ligam, formando a ligação. E aqui eu tenho o número estérico igual a 4, porque é 4 ligações mais 0 pares de elétrons sozinhos. Então, 4. Como eu não tenho nenhum par de elétrons sozinho aqui, então o número estérico dele fica 4, com nenhum par de elétrons, a geometria é tetraédrica. Novamente. Está com dúvida nisso? Tetraédrica. Vou deixar o link aqui no final da aula para vocês acessarem e assistirem a aula que tem essa tabelinha. Beleza? Então, primeira questão respondida. Partindo para a segunda. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Novamente, eles possuem a mesma carga, que é negativa. Com isso, eles têm que ficar o mais distante possível, porque sofrem repulsão com o outro. Aí ele fala, considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é, pessoal, dióxido de carbono, carbono e dióxido. Então, 2 oxigênios, CO2. Ele quer saber qual é a geometria molecular do CO2. Como a gente viu, o carbono tem que fazer 4 ligações. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. O carbono tem que fazer 4 e esse outro oxigênio tem que fazer 2. Pessoal, o oxigênio está fazendo 2. 1, 2. O carbono está fazendo 4. 1, 2, 3, 4. Qual o número estérico aqui? É o número de ligações. Então, vamos lá. As ligações, tá? Não importa se é simples, se é duplo, se é tripla, vai sempre contar como uma ligação covalente. Então, aqui eu tenho uma ligação covalente, 2 ligações covalentes. Então, aqui eu tenho
duas ligações, mais. Tem um par de elétron aqui livre? Não. Então, aqui eu tenho 2. 2 é meu número estéreo. E eu não tenho nenhum par de elétrons livre. Então, a geometria dele vai ser linear. Tá? Aqui, ó, linear. É uma máxima distância, a máxima distância angular entre as ligações, que é 180 graus. Ou seja, uma meia volta, né? Certo? Então, novamente, pessoal, você tem que lembrar dessa tabelinha de número estéreo. Tá? Facilita bastante em vocês. E outra, saber identificar a família de cada elemento é de extrema importância, porque assim já economiza você de ficar fazendo distribuição eletrônica. Se você sabe a família, já sabe quantas ligações vai fazer, pessoal. Família 4A, 4 ligações. Família 5A, 3 ligações. Família 6A, 2 ligações. Família 7A, 1 ligação. Tá? Tem que já ter isso na cabecinha. Facilita bastante o tempo de vocês de responder uma prova. Terceira questão. Relacione as moléculas com as respectivas geometrias moleculares, dados, números atômicos. Você vai saber aqui. Algumas já fez aqui, né? Então, já dá para já ir relacionando com a que a gente já fez. Por exemplo, NH3, amônio. A gente já fez a da amônio. Então, a da amônio é pirâmide trigonal ou piramidal. Então, tá aqui. Certo? A gente já fez ela. CO2, acabou de fazer. É linear. Então, aqui. SO2, a gente já fez, que é angular. Certo? Tetraédrica, a gente já fez um parecido, pessoal. CH4. Aqui eu tenho CF4. Então, mesma coisa. E sobrou, por fim, a trigonal plana. SO3. Certo? Mas se eu não soubesse, se eu não tivesse feito questões anteriores, como eu saberia da trigonal plana e da tetraédrica dessa aqui? Vamos lá. Tem o SO3. SO3. Então, o enxofre é o átomo central. Eu vou ter que ter ligações duplas com esses dois oxigênios, lembra? E eu tenho esse par de elétron aqui ligado a um oxigênio. Isso daqui me dá um trigonal planar. Certo? Trigonal planar. Trigonal plana, que é essa daqui. Já da tetraédrica, a gente viu que o enxofre, o carbono faz 4 ligações. E o flúor, galera, o flúor ele é da família 7A, então só precisa fazer uma ligação. Então, aqui ele faz uma ligação, aqui ele faz uma ligação, uma ligação, uma ligação. Tetraédrico. Tá? Trigonal plana, tetraédrico. Esse daqui é do SO2. Quando eu tenho um SO3, o oxigênio vai entrar nesse par de elétrons que estava sobrando no enxofre. Aí deixou de ser angular e agora virou trigonal plano. Certo? Boa. Suave, né? Você começa a exercitar, começa a facilitar bastante já na identificação das estruturas. Que é, pessoal? A maioria das questões sempre repetem a maioria dessas daqui, dessas moléculas aqui. Então, treine bastante essas moléculas desse exercício, que com certeza uma dessas vai aparecer em um exercício futuro que vocês vão fazer, uma prova ou qualquer outra atividade que vocês venham fazer necessitando de geometria molecular. Tá? Quarta questão. Selecione as alternativas onde há, ou seja, existe, a exata correspondência entre a molécula e a sua fórmula geométrica. Vamos lá. A gente já sabe que o CO2 ele é linear, né? Então, aqui está correto. Sabemos também que o H2O é angular, por exemplo, os anteriores. Isso aqui a gente já sabe. Como eu falei, isso aí tem que estar na cabeça de vocês. Viu? CO2, já lembra, é linear. H2O ou SO2, angular. Tá? Já tem que ficar lembrando disso, pessoal. Já tem que estar na cabeça de vocês, isso sempre. Aí vamos aqui. Essa aqui, pessoal,
plana trigonal, PCL5, eu confesso que eu não falei a vocês em aulas passadas, certo? Então, essa daqui, eu já vou adiantar a vocês que está errado, tá? Isso aqui não é plana trigonal. Isso daqui vai ser uma gangorra. O nome é gangorra, tá? Agora vamos ver. Linear. Essa aqui a gente já pode responder. Linear. Como é que a gente vai responder essa aqui? Vamos lá. Nitrogênio, ele tem que fazer 3 ligações, porque ele é da família 5A. Então, eu tenho um nitrogênio aqui e eu tenho outro nitrogênio aqui. Pessoal, cada um deles vai fazer 3 ligações. Então, 1, 2, 3. Lembra que eles têm os elétrons sozinhos? Quer saber se está certo? Vê se tem 8 elétrons no total. Cada linha dessa aqui tem 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, mais 2, 8. 2, 4, 6, 8. Então, linear está correto. Tá? Então, está correto. A 16, se é tetraédrico. Lembra muito o CH4 e o CF4, né? CCl4, mesma coisa. Carbono faz 4 ligações. Tá? 4 ligações. E o cloro é da família 7A, então faz uma. Então, uma ligação para ele, uma ligação para ele, uma ligação para este rapaz aqui e outra ligação para esse rapaz aqui. Então, tetraédrico. Correto. Já, vamos ver o BF3, se é pirâmide trigonal. Pessoal, isso daqui é uma exceção, tá? O boro, ele é um dos únicos elementos que ficam estáveis apenas com 6 elétrons. Tá? É uma capacidade intrínseca dele. E realmente, ele tem 3 ligações, nenhum par de elétrons, então o número estérico é 3. Só que ele não é a pirâmide trigonal. Para ser a pirâmide trigonal, ele tem que ter um número estérico igual a 4, tá? E um par de elétrons sozinho. Ele não tem par de elétrons. Então, isso daqui está errado. Essa daqui é trigonal plana. Tá? Trigonal plana. Para ser pirâmide trigonal, tem que fazer 3 ligações e ter um parzinho de elétron aqui em cima. Como o boro não tem esse parzinho de elétron, então ele é trigonal plana, ou trigonal planar. Não é pirâmide trigonal. Beleza? Então, pessoal, vocês têm que lembrar dessas tabelinhas. Tá? Eu vou colocar aqui. Na verdade, fica aqui. Aqui, que é a aula para vocês assistirem novamente, quem já assistiu, mas para vocês lembrar da tabelinha do número estérico, que ajuda bastante na realização da geometria molecular. Beleza? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.